Salve, salve, rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina você ser o único homem do mundo a conseguir utilizar um poder especial e ainda por cima ser transferido para uma escola só de garotas. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Infinity Stratos, como de costume. O nome vai estar aqui na descrição do vídeo, então sem delongas, já dá aquela beiçada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa com o nosso protagonista Orimura Ichika, sendo transferido para uma escola somente de mulheres. Uma professora chega na sala se apresentando. Seu nome é Yamada Maya, e ela diz que essa escola é um internato, então todos terão que morar juntos durante os próximos 3 anos. Ela pede a todos que se apresentem, e começando pelo nosso protagonista, ele fala o nome dele, e percebe que está sendo encarado por todas as garotas, e fica em choque, perdidaço, e mal consegue se apresentar. E do nada ele leva um soco da sua irmã que se chama Shifuyo, só pra largar a mão de ser besta. Que por sinal, será sua professora. As baba-ovos da sala já começam a delirar. Nisso temos um flashback, contando que sua irmã foi a primeira piloto de IS, que representou o Japão. Mas recentemente, ela se aposentou e havia sumido dos holofotes. A professora Maya começa a explicar o que são Infinity Stratos, também conhecidos como IS. Um traje de múltiplas formas, que foi desenvolvido no Japão há cerca de 10 anos atrás, e que devido a um tratado é proibido usar para fins militares, e hoje em dia é usado somente para competições esportivas. A Academia IS é a única instituição do mundo com o objetivo de treinar pilotos, e é onde os melhores alunos de diversas partes do mundo se reúnem para melhorar suas habilidades. Lembrando que os IS só podem ser utilizados por mulheres, o único homem do mundo todo que pode utilizar é o nosso protagonista, a Ava. Após a aula acabar, sua amiga de infância Houki, Shinonono, chama nosso protagonista para bater aquele papinho. Os dois conversam um pouco e dá para notar que Houki tem uma leve caidinha por Ichika. Eles retornam para a sala e durante a aula eles recebem um livro gigantesco que tem instruções sobre os IS. Nosso protagonista não entende nada do que estava ali. E sua irmã chega nele e pergunta se ele havia lido o livro de referência que era obrigatório para quem entrava na escola. E ele teve a cara de pau de falar que havia jogado fora. E ele leva um cascudo a la Caruso, né? E sua irmã fala que ele tem uma semana para memorizar tudo. E ele basicamente tá lascado, né? Porque o livro é enorme. No próximo intervalo entre as aulas, nosso protagonista é abordado por Cecilia Alcott, uma colega de classe, que diz ser candidata a futura representante da Inglaterra. Ichika não dá nem moral, e diz que nem sabe o que significa ser isso. E Cecilia começa a explicar a importância da posição dela. Mas nosso protagonista não tá nem aí, dá uma cortada no assunto e pra sorte dele, o intervalo chega ao fim e a Patricinha para de encher o saco dele. Terminando a aula, indo pro dormitório, já dá pra perceber que Ichika já tem um fã-clube de novinhas. Ele chega no dormitório e enquanto admira o quarto por ser espaçoso, ele ouve alguém falando se era a companheira de quarto dele que tinha chego. Simplesmente Houki, sua amiga de infância, sai do banho, só de toalha. Ambos ficaram parados em choque, sem se mexer. Houki fica envergonhada e nosso protagonista obviamente não vai sair impune, né? Ela sai correndo para pegar sua espada de madeira e começa a ir atrás dele, louca para dar uma chapuletada nele. No desespero ele sai do quarto e pelo barulho começam a aparecer as novinhas da sala dele. Mas nisso, nosso protagonista pede arrego para Houki e entra de volta pro quarto. Os dois então conversam e se surpreende, pois agora serão companheiros de quarto. No dia seguinte, Shifuyo diz aos alunos para indicarem uma pessoa para ser o representante de classe. O mesmo competirá no torneio e também frequentará reuniões de conselho estudantil e do comitê. Muitas garotas começam a recomendar nosso protagonista. Essas sapequinhas estão afim dele, viu? E prestes a ser eleito, Cecília diz que é contra isso, que é inaceitável esse tipo de seleção, e simplesmente o desafia para um duelo, e quem vencesse seria o representante de classe. O duelo é marcado para alguns dias depois, afinal nosso protagonista ainda não possui seu próprio IS. Então sua irmã informa que já que não tem nenhuma unidade sobrando na academia, estão preparando um IS personalizado para ele, de acordo com as características de quem irá comandar. É dito também que existe apenas 467 IS pessoais no mundo inteiro, ou seja, só a elite da elite possui uma unidade pessoal. E agora a Ichika faz parte das poucas pessoas selecionadas a dedo que possui um. No intervalo do almoço, nosso protagonista e Houki vão almoçar juntos. Ichika pede a sua amiga de infância que ensine ele sobre IS, já que ele terá que lutar contra a Cecília em alguns dias. E enquanto conversam, aparece uma garota do 3º ano, se oferecendo para ajudar ele sobre os IS.
Até as veteranas estão querendo o nosso prota, pessoal. Mas Hulk já dá um corte nela, falando que ela que irá ensiná-lo. Nisso a veterana diz, ué, mas você é uma amadora? E Hulk simplesmente responde, sou a irmã mais nova de Shinono Tabani, que é simplesmente a criadora dos núcleos do ZS. E toma essa carteirada, né? A garota que veio entrosar nem tentou discutir, coitada, só meteu o pé dali. Mais tarde, Ichika e Hulk vão treinar em um dojo, e esse virgão tá passando um perrengue danado, deixando o Hulk revoltado por ele ser tão fraco. E ela diz que para ele deixar de ser um fracassado, de agora em diante todo dia após a aula, ele irá treinar por 3 horas. Alguns dias se passam e finalmente fica pronto o IS pessoal do nosso protagonista, Byakushiki. Ele entra em seu IS e assim que inicia o sistema já recebe informações sobre o IS de Cecília. Ichika parte em direção à arena e eles começam a duelar. No começo ele sofre um pouco, já que ele não tinha muito conhecimento sobre os IS. Porém, depois de receber alguns golpes, ele finalmente consegue dominar, e assim parte para o ataque. E quando estava prestes a derrotar Cecília, ele recebe um ataque surpresa, mas por sorte, seu IS pessoal havia evoluído. Como não sabia mexer direito, ele estava usando as configurações padrão. E ele vai para cima de Cecília, com seu IS boostado. E quando ele ia dar o golpe final nela, a energia do seu IS simplesmente bigodou, hip total. Assim, Cecília é declarada vencedora. Após a batalha, sua irmã explica que ele perdeu porque basicamente o escudo de energia dele foi destruído. A espada do seu IS tem uma habilidade que converte energia de proteção em poder de ataque. E é por isso que a energia do Byakushiki acabou tão rápido. Caminhando juntos depois do duelo, os dois pombinhos combinam de continuarem os treinamentos depois da aula. Então Hulk ficará responsável por ensinar sobre essa ao nosso protagonista. E nesse exato momento, Cecília, enquanto tomava banho, pensava no nosso protagonista. Então vocês já até imaginam o que ela fez, né? Toca a música aí, DJ! No dia seguinte, todos os alunos estão no campo de treinamento. A professora Shifuyo pede a Ichika e Cecília que pratiquem movimentos básicos de voo. Com dificuldades em aumentar sua velocidade, Cecília tenta dar umas dicas ao nosso protagonista e já pergunta se ele quer uma aula particular depois da aula. Durante um tempo voando, os dois são instruídos a descer e Cecília faz isso com maestria. Porém, Ichika deve ter pensado que lá embaixo era uma piscina, não é possível. Ele mergulha com tudo, abrindo uma cratera no chão. Cecília sai correndo preocupada com ele, já querendo levar ele para a enfermaria. Mas vendo que estava ficando para trás, Hulk já veio colocar Cecília em seu devido lugar. E basicamente as duas ficam brigando pelo nosso querido prota. Mais tarde, Ichika é nomeado como representante de classe. Mesmo tendo ganho o duelo, Cecília havia desistido da vaga. Fazem até meio que uma festinha para ele. E Hulk joga na cara dele, que tá brava por ele estar popular entre as garotas. No dia seguinte, é noticiado que uma nova estudante seria transferida da China e que ela é candidata a representante da classe 2. Ichika se pergunta se ela seria forte, e falando dela, a própria aparece na porta da sala e já chega desafiando o nosso protagonista e toda a classe dele. Seu nome é Fan Rin e já é uma conhecida de Ichika. Assim como o Hulk, eles também são amigos de infância. Que logo em seguida os dois almoçam juntos e enquanto conversam, por parecerem íntimos, os dois deixam todas as garotas enfurecidas e com ciúmes, que foram tirar satisfação com o nosso protagonista. E ele explica a elas que no seu passado, assim que Hulk foi embora, eles se conheceram. Um pouco mais tarde, Ichika, Hulk e Cecília treinam com seus IS. Nosso prota teve que lutar contra as duas ao mesmo tempo, então o bicho ficou acabado no final do treino. Rin estava esperando ele terminar o treinamento, e até trouxe uma toalhinha e uma bebida para ele. Ela começa a falar sobre o passado, e quando ele corta ela falando que tem que voltar para o quarto, que Hulk já devia ter saído do chuveiro, ela fica doida de saber que eles compartilham o mesmo quarto. Rin acompanha a Ichika e pediu na cara de pau para trocar de quarto com o Hulk, mas até parece que ela ia entregar nosso protagonista de bandeja, né? E quando o Hulk perde a paciência, ela pega sua espada de madeira para atacar Rin, que surpreende os dois, fazendo um carregamento parcial numa velocidade tão rápida. Depois da confusão, Rin pergunta se Ichika lembra de sua promessa, e ele pergunta se era sobre Rin preparar sua comida todos os dias, o que deixa a garota irritada, o desafiando para um duelo no interclasse da semana que vem, onde o perdedor teria que fazer um desejo para o vencedor. Ele aceita e valeu falou. Alguns dias se passam e finalmente chega o momento do torneio interclasse, onde Rin e Ichika irão se enfrentar já na primeira rodada. Eles se preparam e é dado o sinal de início da batalha.
Nosso protagonista parte para cima de Rin, que começa a trocar golpes com ele. Aparentemente, Rin é muito talentosa e começa a pressionar Ichika, não deixando-o respirar. Ele acaba levando um golpe em cheio, que diminui bastante seu escudo de energia. Rin continua pressionando, e a única coisa que Ichika fazia era fugir. Eis que ele decide ir para o tudo ou nada, utilizando uma estratégia que sua irmã havia lhe passado: o ataque de neutralização de barreira, combinado com o impulso de ignição. Nosso prota continua fugindo de Rin, sendo muito pressionado, até que ele escolhe o momento certo, tentando surpreendê-la. E assim que os dois estavam próximos de ter um contato, acontece uma explosão vindo de fora da barreira. Segundo a professora Maya, ocorreu um dano de sistema, e algo havia penetrado a proteção da arena. Shifuyu automaticamente cancela a partida, e pede que Ichika e Rin se retirem dali. Um IS desconhecido havia aparecido, e Rin fala para o nosso prota sair de lá, que ela arranjaria tempo. Mas ele é um gentleman, né, pessoal? E diz que não vai deixar uma garota para trás. Mas enquanto conversam, eles começam a ser atacados por uma arma de raio. Ele pega a Rin no colo e começa a voar com ela, esquivando dos raios. Mesmo os professores pedindo que eles se retirem de lá, Rin e Ichika decidem lutar contra o inimigo, para conseguir tempo até que os professores cheguem. Cecília pede a Shifuyu que deixe ela pegar seu IS e vá ajudar os dois. Mas aparentemente, o IS inimigo havia bloqueado os portões, então eles basicamente estão presos ali. Ninguém entra e ninguém sai. Rin começa a atacar de longe, dando espaço para Ichika avançar no corpo a corpo. Nisso, o escudo de energia do nosso prota já está quase no limbo, e só poderá utilizar mais uma vez o ataque de anulação de escudo. Ele começa a desconfiar que pelos seus movimentos, aquele IS poderia ser um robô não tripulado, e como não há um humano dentro, eles poderiam atacar sem dó nem piedade, usando força total. Os dois então bolam um plano. Rin irá disparar o canhão de impacto quando receber o sinal do nosso prota. E quando estão prestes a iniciar o plano, essa Zé Ruela da Hulk, em pleno 2022, me aparece fora da proteção, dando um grito motivacional pro Ichika. E obviamente que o robô ia perceber, e já vira em direção a ela e começa a carregar um raio. Nosso prota pede para Rin disparar o canhão de impacto, só que não no robô, e sim nas costas dele. E dessa forma, ele pegaria o poder do canhão dela, ganhando impulso, indo em direção ao inimigo. Ichika consegue cortar um pedaço do robô, mas levou um pancadão em seguida. E quando o robô vai para cima dele, chega Cecília, a longa distância, já dando uma bazucada no chupeta e acertando o robô inimigo. Só que ele não foi derrotado não, pessoal. Enquanto carregava um raio, Ichika vai para cima dele, e depois desse clarão, nosso protagonista aparece internado no hospital. Rin estava cuidando dele, e quando ela foi aproveitar e dar uma bitoca nele enquanto ele dormia, ele simplesmente acordou e pegou ela no jump. Ichika pergunta o que aconteceu com o inimigo, e Rin diz que ele havia parado de se mexer, e que além do nosso prota, ninguém havia se ferido. Os dois começam a conversar sobre o passado, e quando Ichika convida a Rin para sair um dia desses para se divertir, Cecília aparece para estragar o clima entre os dois. E obviamente, Kihouki apareceria, né? E o trio Parada Dura se junta no hospital. Nesse mesmo momento, Shifuyu e Maya começam a estudar o robô inimigo e percebem que o núcleo daquele IS não fazia parte dos 467 que existiam no mundo. Ou seja, estão criando IS clandestinos e utilizando para o mal. E o episódio termina aqui, pessoal. Vou ficando por aqui no episódio 4. Caso vocês gostem do resumo, posso estar trazendo a parte 2. Então deixa aqui nos comentários o feedback, beleza? Não esquece de fortalecer deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Então fiquem com Deus, um abraço a todos e tamo junto. Valeu!